Tem uma coisa que quase ninguém fala sobre mudança de vida. Não é sobre o que você precisa adicionar. É sobre o que você precisa tirar. Existe uma versão sua que está esperando aparecer. Não porque falta talento, não porque falta oportunidade, não porque o momento ainda não chegou, mas porque tem coisa demais no caminho. Peso demais. Barulho demais. Gente demais ocupando espaço que deveria ser seu. E o mais curioso é que a maioria dessas coisas você carrega voluntariamente. Não porque quer, porque nunca parou para questionar se ainda faz sentido carregar. Napoleon Hill passou mais de 20 anos dentro da vida dos homens mais bem-sucedidos do mundo. E o que ele observou não foi que eles tinham mais. Foi que eles tinham aprendido a abrir mão. De conexões que drenavam. De hábitos que paralisavam. De opiniões que não pertenciam a eles, mas que de alguma forma viraram parte da identidade. O que vem nesse vídeo não é uma lista de coisas para você postar sobre. Não é um ritual para anunciar nas redes. É um mapa silencioso. 7 coisas que você pode começar a remover agora, sem avisar ninguém, sem pedir permissão, sem esperar o momento certo. Porque o momento certo é esse, e você já sabe disso. A primeira coisa que precisa sair é a conexão com quem diminui o que você está tentando construir. Presta atenção aqui, porque esse é o ponto que mais gera confusão. Não estamos falando de pessoas ruins. Não estamos falando de relações tóxicas no sentido dramático da palavra. Estamos falando de algo muito mais sutil e muito mais comum. Estamos falando de pessoas que você genuinamente gosta, mas que toda vez que você tenta crescer, te puxam de volta. Não com maldade, com medo. O medo delas, não o seu. Você fala de um projeto e elas lembram de quando algo parecido não deu certo. Você fala de uma mudança e elas listam os riscos. Você fala de sonho e elas falam de realidade, como se realidade e sonho fossem opostos em vez de estágios do mesmo processo. Eu dizia que a mente humana absorve a frequência do ambiente ao redor como uma esponja. Não de forma intencional, de forma automática. Você passa tempo suficiente com quem duvida e começa a duvidar. Você convive com quem reclama e a reclamação começa a parecer a resposta natural para qualquer dificuldade. Você fica perto de quem parou de tentar e parar começa a parecer sabedoria. E o problema é que esse processo é invisível. Você não percebe que está sendo moldado. Você apenas percebe, um dia, que ficou menor, que os planos foram encolhendo, que a voz interna ficou mais parecida com a voz das pessoas ao redor do que com a sua própria. O afastamento necessário não precisa de drama, não precisa de conversa final, não precisa de explicação. Você não deve nada a ninguém quando decide proteger o que está tentando construir. Você simplesmente começa a aparecer menos, a compartilhar menos, a investir sua energia em outros lugares. E as pessoas que eram presença constante na sua vida vão naturalmente perceber a distância sem que você precise anunciá-la. Silêncio não é crueldade. É a forma mais honesta de respeitar tanto o seu processo quanto o delas. Porque forçar uma conexão que já não te nutre não é lealdade. É um acordo silencioso de que nenhum dos dois vai crescer além do que esse vínculo permite. E você merece mais do que isso. Se esse começo já está tocando algo que você reconhece na sua vida, deixa o like agora. Não como gesto automático, como um sinal de que esse tipo de conversa importa para você. E se ainda não se inscreveu no canal, faz isso. O que vem a seguir vai ficando mais fundo. A segunda coisa que precisa sair da sua vida é o hábito de contar seus planos antes de eles estarem prontos para sobreviver ao contato com o mundo. Isso é mais sério do que parece. E Hill identificou isso com uma precisão que poucas pessoas levam a sério quando leem pela primeira vez. Quando você conta um plano que ainda está nascendo, o seu cérebro faz algo automático e traiçoeiro. Ele experimenta uma sensação de realização antecipada, como se o simples ato de falar já fosse um pequeno passo em direção ao objetivo. E essa sensação, por menor que seja, reduz a urgência de agir. O plano foi dito. Existe agora na realidade de alguém além de você. Isso já parece alguma coisa. Só que não é. É o oposto. É energia que saiu antes de produzir qualquer resultado. Além disso, quando você expõe uma ideia antes de ela ter estrutura, você está colocando algo vulnerável na frente de perspectivas que podem não estar alinhadas com o que você está tentando criar.
A pessoa que ouve não tem o mesmo contexto que você. Não carrega a mesma visão. Não viveu os mesmos momentos que fizeram aquela ideia fazer sentido para você. Então ela responde com o que tem. A própria experiência, os próprios medos, as próprias crenças sobre o que é possível. E se você ainda não tem convicção suficiente para segurar isso, a dúvida planta raiz antes que a ideia tenha chance de crescer. Eu falava sobre cultivar projetos como se fossem sementes. Sementes precisam de solo escuro antes de precisar de luz. Elas germinam na profundidade, sem plateia, sem validação, sem ninguém acompanhando o processo. E só quando têm raiz suficiente é que sobrevivem ao contato com o ambiente externo. A pergunta que vale fazer antes de contar qualquer coisa nova é: essa ideia já tem raiz suficiente para sobreviver a uma opinião contrária? Se a resposta for não, ela ainda não está pronta para sair de você. Guarda, trabalha, deixa ganhar força no silêncio. O mundo vai saber quando o resultado aparecer. E resultado é a única forma de comunicação que não precisa de defesa. Tem algo libertador em parar de pedir validação antecipada. Você para de depender de que as pessoas ao redor entendam o que você está fazendo para continuar fazendo. Você age a partir de dentro, não a partir da reação de fora. E essa mudança, de fora para dentro, é uma das mais silenciosas e mais transformadoras que existem. Quando as pessoas perguntarem quando você decidiu aquilo, quando você começou, você vai poder responder com uma calma que surpreende. Há muito mais tempo do que você imagina. Porque o trabalho real aconteceu nos bastidores, onde ninguém estava olhando, onde ninguém podia interferir, onde a ideia pode crescer no ritmo dela. A terceira coisa é a necessidade de aprovação. E esse é o mais difícil de todos, porque ele se disfarça muito bem de prudência, de cuidado, de humildade. Você pensa antes de agir. Pesquisa a opinião de alguém. Verifica como vai ser recebido. Pergunta se faz sentido. E tudo isso parece responsável. Parece que você está sendo cuidadoso com as suas escolhas. Mas existe uma diferença enorme entre buscar informação relevante e buscar permissão emocional para agir. A informação relevante vem de quem tem conhecimento sobre o assunto, contexto sobre a situação, experiência com algo similar. Ela adiciona ao seu processo de decisão. A permissão emocional vem de qualquer pessoa que esteja disponível para ouvi-la. E ela não adiciona. Ela substitui o seu próprio julgamento pelo julgamento de alguém que muitas vezes não tem nenhuma das informações necessárias para opinar sobre a sua vida. Hill via isso como uma das causas mais profundas de fracasso. Não fracasso como evento único, mas como padrão. A pessoa que nunca aprende a decidir por si mesma vive em estado de espera permanente. Espera que alguém valide. Espera que alguém dê sinal verde. Espera que as circunstâncias se arranjem de forma que a decisão pareça óbvia para todo mundo ao redor. E esse estado de espera tem um custo que vai se acumulando de forma silenciosa. Oportunidades passam. Projetos ficam no rascunho. Versões melhores de você ficam esperando que a versão atual tenha permissão de dar espaço para elas. O que está por baixo da busca por aprovação quase sempre é medo de errar sozinho. Medo de tomar uma decisão e não ter ninguém para dividir a responsabilidade se der errado. Como se ter alguém que concordou antes tornasse o erro mais suportável. Mas erros com testemunhas não doem menos. E acertos que dependeram de validação externa têm um sabor diferente, porque no fundo você sabe que não foi completamente seu. A decisão que nasce de dentro, que você tomou com o que tinha, que você sustentou sem que ninguém precisasse confirmar que estava certo, essa tem um peso diferente. Ela constrói algo que nenhuma aprovação externa constrói. Confiança interna. A certeza de que você consegue se guiar, que o seu julgamento tem valor, que você não precisa de um espelho constante para saber quem é e para onde está indo. Quero pausar aqui e te perguntar uma coisa direta. Tem alguma decisão que você está adiando porque ainda não teve a aprovação que está esperando? Escreve nos comentários, pode ser uma linha só. Às vezes nomear é o que faz a coisa parar de ter poder sobre você. A quarta coisa que precisa sair é o hábito de justificar demais. Esse vem junto com o anterior, mas é diferente. A busca por aprovação acontece antes da decisão. O excesso de justificativa acontece depois. Você coloca um limite e imediatamente sente a necessidade de explicar por quê. Você diz não para algo
e já está preparando a argumentação antes que a outra pessoa questione. Você faz uma escolha e sente que precisa construir um caso convincente para que ela seja aceita pelas pessoas ao redor. E o que parece ser educação, o que parece ser respeito pelo outro, na prática, é uma forma de pedir que ele valide a sua decisão depois que você já tomou. É como se a decisão não fosse completa até que alguém concordasse com ela. Eu observava que pessoas com propósito definido falam pouco sobre as próprias escolhas. Não porque sejam arrogantes. Porque entendem que uma decisão que precisa de muita explicação para se sustentar ainda não está madura o suficiente. Ou não foi tomada com convicção. Ou foi tomada para agradar ao invés de por alinhamento interno. Decisão sólida não precisa de discurso. Ela existe. Ela se sustenta pela ação que gera. E as pessoas ao redor aprendem muito mais sobre o que você decidiu vendo o que você faz do que ouvindo o que você diz sobre o que vai fazer. Tem uma prática simples que muda isso. Quando sentir o impulso de justificar, pergunte para você mesmo: estou explicando porque a outra pessoa precisa dessa informação para algo prático? Ou estou explicando porque preciso que ela concorde comigo para me sentir seguro na minha própria decisão? Se for a segunda opção, a justificativa não é para ela, é para você. E o que você realmente precisa nesse momento não é de uma boa explicação, é de mais convicção na decisão que você tomou. Com o tempo, você vai perceber que as pessoas respeitam muito mais quem diz não com firmeza e segue em frente do que quem diz não e passa os próximos 20 minutos explicando por quê. A firmeza silenciosa tem um peso que argumentos extensos nunca terão. Você não deve satisfações sobre as escolhas que faz na própria vida. Gentileza sim, educação sim, respeito sim. Mas explicação como forma de pedir licença para existir do jeito que você escolheu, não. Esse custo é alto demais. A quinta coisa é a comparação. E é preciso falar sobre ela com honestidade, porque ela é mais sofisticada do que parece. Não é só o momento em que você abre o celular e vê a vida de alguém e sente aquele aperto. Esse é o sintoma mais óbvio. Mas a comparação opera em camadas muito mais sutis do que isso. Ela aparece quando você define seus objetivos com base no que as pessoas ao redor estão alcançando. Quando você mede seu progresso pelo ritmo de outras pessoas em trajetórias completamente diferentes da sua. Quando você sente que está atrasado sem nunca ter definido de onde viria esse prazo. Quando a sensação de insuficiência não tem origem clara, mas está sempre presente. Hilo identificava a comparação como uma das formas mais sofisticadas de autossabotagem. Não porque ela seja obviamente destrutiva, mas porque ela parece razoável. Parece que você está apenas sendo realista, sendo ambicioso, usando referências externas para se calibrar. Mas o que ela está fazendo na prática é tirar você da sua própria linha de crescimento e te colocar em uma corrida que não foi desenhada para você, com parâmetros que não têm relação com o seu ponto de partida, com um ritmo que ignora completamente o que você está carregando, o que você construiu antes, o que você ainda está aprendendo. Você está comparando seu processo interno com o resultado externo de outra pessoa. Está comparando o que ninguém vê com o que todos veem. Está usando a versão editada da trajetória de alguém como régua para medir a versão bruta da sua. Isso não é análise, é distorção. E distorção repetida vira crença. Você começa a acreditar que está atrasado, que está abaixo, que o que tem não é suficiente, não porque seja verdade, mas porque ficou olhando para o lugar errado por tempo suficiente. A saída não é fechar os olhos para o que os outros estão fazendo. É mudar a pergunta. Em vez de perguntar onde eles estão em relação a onde eu estou, perguntar onde eu estava há 6 meses em relação a onde estou agora. Em vez de medir pelo externo, medir pelo interno. Em vez de usar a trajetória dos outros como parâmetro, usar a sua própria como referência. Quando você para de se comparar, algo específico acontece. A energia que ia para a frustração começa a ir para o foco. Você para de correr numa pista que não é sua e começa a correr na sua, no ritmo que faz sentido para o que você está construindo. E essa mudança de pista, silenciosa e sem anúncio, é o que começa a fazer a diferença que você estava tentando forçar com a comparação. Das 5 coisas que vimos até agora, qual é a que mais chegou perto de algo que você reconhece em você? Me conta nos comentários. Não precisa explicar tudo. Uma frase já diz muito. E ler o que as outras pessoas respondem aqui pode clarear coisas
que estavam confusas. A sexta coisa é o peso do passado. Não no sentido de esquecer, no sentido de parar de deixar que o que já aconteceu governe o que ainda pode acontecer. Tem uma diferença enorme entre aprender com o passado e ser mantido refém por ele. Aprender significa que você integrou a experiência, tirou o que ela tinha para ensinar, e segue com mais informação do que tinha antes. Ser mantido refém significa que a experiência continua ativa, continua pesando, continua moldando as suas decisões hoje, como se o contexto de então ainda fosse o contexto de agora. Hill observava que grande parte das pessoas que não avançam não está sendo bloqueada pelo presente. Está sendo bloqueada por narrativas sobre o passado que viraram identidade. A pessoa que tentou algo e não funcionou e desde então carrega a conclusão de que não é o tipo de pessoa que consegue. A pessoa que foi ferida em uma relação e desde então decide, de forma inconsciente, que não vai se expor o suficiente para correr esse risco de novo. A pessoa que falhou publicamente e desde então evita qualquer posição que possa gerar visibilidade. Essas narrativas não são mentiras completas. Elas têm origem em algo real. O problema é que elas foram formadas por uma versão de você que tinha menos experiência, menos recursos, menos clareza. E você continua operando a partir delas como se nada tivesse mudado desde então. Liberar o passado não é fingir que não aconteceu. É reconhecer que aconteceu, que teve impacto, que ensinou algo e então tomar uma decisão muito específica. Essa experiência vai continuar definindo o que é possível para mim, ou ela vai fazer parte do que me trouxe até aqui sem ter autoridade sobre onde vou? Essa decisão não se toma uma vez. Às vezes ela precisa ser tomada de novo toda vez que o padrão antigo tenta se reativar. Toda vez que o medo que parecia resolvido volta com uma nova roupagem. Toda vez que a voz interna usa uma memória antiga para justificar não tentar agora. E o processo não é rápido. Não tem um momento dramático de virada. Ele acontece em escolhas pequenas, repetidas, onde você age diferente do que o padrão antigo sugeriria. Onde você tenta mesmo com o histórico que tem. Onde você deixa o resultado de hoje falar mais alto do que a memória do que não funcionou antes. Com o tempo, o passado perde autoridade. Não importância, ele sempre vai fazer parte de quem você é, mas autoridade sobre o que você decide agora. E essa distinção muda tudo. A sétima coisa é o perfeccionismo. E preciso falar sobre ele de uma forma diferente do habitual, porque a versão que a maioria das pessoas conhece não captura o que ele realmente faz. O perfeccionismo não é exigência com o próprio trabalho. Exigência com o trabalho é saudável. Ela produz coisas melhores, gera aprendizado, cria padrão. O perfeccionismo é outra coisa. É a condição que você impõe para agir. É o acordo silencioso que você fez consigo mesmo de que só vai tentar quando tiver certeza suficiente de que não vai errar. Só vai aparecer quando estiver completamente pronto. Só vai mostrar o que fez quando não houver mais nada para melhorar. E esse acordo, por mais razoável que pareça, garante uma coisa, que você nunca começa de verdade. Porque certeza de que não vai errar não existe. Estar completamente pronto não existe. Não haver mais nada para melhorar não existe. Hill via isso com clareza. Dizia que a maioria das pessoas não falha porque tentou e não funcionou. Falha porque nunca tentou de verdade, porque ficou esperando uma condição que nunca ia chegar. E essa espera tem um nome mais honesto do que perfeccionismo. É medo. Medo de tentar e descobrir que não foi suficiente. Medo de aparecer e ser julgado. Medo de confirmar, com evidência real, a dúvida que existe por dentro. O perfeccionismo é o jeito mais sofisticado que o medo encontrou de parecer responsável. A saída não é baixar o padrão, é separar padrão de condição. Você pode ter padrão alto e ainda assim começar com o que tem agora. Pode querer fazer algo excelente e ainda assim entregar uma versão imperfeita que vai melhorando ao longo do processo. Pode se importar profundamente com a qualidade do que produz e ainda assim entender que qualidade se constrói em movimento, não na espera. Existe algo que só acontece quando você age. Você descobre o que realmente precisava ser ajustado. O planejamento te dá hipóteses. A ação te dá dados. E dados são infinitamente mais úteis do que hipóteses para construir algo que funcione de verdade. As 7 coisas que você precisa remover não têm um prazo.
Não precisam sair todas de uma vez. Não precisam ser anunciadas quando saírem. Mas cada uma delas que você começa a soltar abre espaço para algo que estava esperando. Espaço na sua mente, no seu tempo, na sua energia, na sua identidade. E esse espaço, quieto, sem plateia, sem cerimônia, é onde a versão que estava esperando finalmente começa a aparecer. Não de forma dramática, de forma consistente. Em escolhas pequenas, em dias sem aplauso, em momentos onde você age a partir de dentro em vez de reagir ao de fora. Hill dizia que a transformação verdadeira começa quando você aprende a governar a própria mente. E governar a própria mente começa quando você para de alimentar o que te diminui e começa, em silêncio, a construir o que te expande. Você não precisa de mais tempo, não precisa de melhores condições. Não precisa que as pessoas ao redor entendam antes de você começar. Você precisa de uma decisão, tomada agora, sem anúncio, sem testemunhas. E o resultado vai falar por você quando estiver pronto para ser visto. Se esse vídeo chegou num momento em que você sabe que precisa soltar alguma coisa, deixa o like. Não por hábito, como um gesto de que você está levando isso a sério. E se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Tem muito mais por vir, com a mesma honestidade e o mesmo respeito pelo que você está tentando construir.